vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerais como mortos, digo comigo, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora só o 12 eu leio. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em vossas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da glória a Jesus. Amém. Deus é bom. Irmãos, Paulo está falando aqui, e o Evangelho também de Jesus Cristo deixa registrar algumas passagens também sobre isso. Depois, se der tempo, eu quero ler Colossenses com vocês, porque eu me preocupo com que a igreja possa entender aquilo que vem a ser trazido aqui através da mensagem. Não adianta nada a gente gritar e a gente sair daqui sem saber o que foi pregado, né? Nós precisamos ter uma fé nutrida, né? Recheada com o poder de Deus também através da Escritura. Agora, que Paulo ele era difícil de entender algumas partes, isso ele era. Ele era um camarada que ele foi treinado não somente aos pés de Gamaliel, mas através também de experiências poderosas com Deus. Tanto que ele ficou um tempo na Arábia para ficar 14 anos se preparando, né? A Bíblia não mostra esse ato aí, mas ele fala numa das suas cartas. E quando ele vai falar e dar esse registro, ele vai dizer que durante todo esse tempo ele ficou ali se preparando até se apresentar a Jerusalém, na igreja perto de Pedro. A Bíblia diz que quando ele chegou, os irmãos ficaram atemorizados, porque não acreditavam na sua conversão, de tanto trabalho que ele deu. E aqui dispensa comentário que os irmãos, a maioria aqui já são crentes há muitos anos, conhecedores da palavra, então vocês conhecem a vida de que Paulo levava. Todavia, quando ele está com muita propriedade aqui falando, dando uma lição, na verdade, no livro de Romanos você vai compreender muito melhor sobre a graça de Deus. Ele vai dar aqui praticamente um resumo nesse capítulo 6, dizendo assim: vós sois salvos pela graça. Amém? Então, irmãos, eu quero, em nome de Jesus, perguntar talvez a você, que talvez esteja a primeira vez aqui, e talvez você esteja aqui há tantos anos, mas nunca se perguntou. Talvez você, na sua mente, graça é simplesmente um nome para dizer, ou para intitular o poder de Deus, que também não é muito fora daquilo que eu estou falando. Mas não é só isso. Graça não é aquela pessoa receber, como a gente costuma dizer, comparar a pessoa que está recebendo simplesmente o poder de Deus. O poder de Deus é uma coisa, a graça de Deus é outra coisa. A graça de Deus, ela você quem sabe dizer, ela é o favor imerecido. Diga comigo assim: um favor imerecido. E a palavra evangelho, como quem sabe dizer, isso é fácil, né? Evangelho significa boas notícias. Diga comigo: boas novas. Boas novas. Então, porque qual é a boa nova? Que Jesus ele veio, se manifestou em carne, habitou entre nós, foi morto, e ao terceiro dia a Bíblia diz que ele a boa notícia é que ele ressuscitou. A melhor notícia de tudo é porque se ele não ressuscitasse, ficaria complicado para acreditar em toda a história e toda a pregação dele. A Bíblia diz que os sinais, eles marcavam o Evangelho. O livro de Atos diz que os sinais confirmavam a pregação. E se os sinais confirmavam a pregação, o sinal de Jesus Cristo foi qual? A sua ressurreição. Então a ressurreição de Cristo falava que ele não era ele mostrava, melhor dizendo, que ele era aquele que estava dizendo que era. Porque se ele morresse e não ressuscitasse, tanto que o diabo tentou de todas as maneiras apagar essa imagem. O diabo tentou de todas as maneiras, até mesmo quando, e os homens também. Os homens, os fariseus, da parte dos saduceus, eles tentaram apagar a imagem de Cristo quando ele pregava, quando ele curava no sábado,
quando ele ressuscitava mortos, até mesmo quando ele curou aquele cego, tentaram falar para aquele homem, para a família e para toda a multidão que Jesus não tinha curado coisa nenhuma, que Jesus simplesmente, aquele homem não era cego de verdade, e aquele homem não era, mas o homem foi lá, provou, chamou os pais e teve que provar a autenticidade daquele milagre. Jesus curava no sábado, porque ele era a própria lei em corpo, a lei vivendo. Ele era o próprio Deus, o dono da lei estava presente ali. Então, quando Jesus está fazendo milagres, até mesmo quando ele morre, os homens que estavam na cruz, guardando os guardas oficiais, eles estão do lado de fora, quando de repente a pedra é rolada, mexida. Eles, irmãos, aquilo já era motivo para alguém se converter. Porque quando a pessoa está vendo uma pedra rolando sozinha, e um homem, varão, grande, branco, em forma de relâmpago, está empurrando aquela pedra, e o outro está sentado na pedra, e aí você vê, começa a ver o túmulo de José de Arimateia se levantando, se erguendo aquela pedra grande, e o corpo de Jesus todo enrolado em faixas se levantando sozinho, porque ele foi levantado pelo Espírito Santo. Ali já era motivo daqueles dois soldados se converterem a eles, mas eles, a Bíblia diz que eles correram para os seus senhores, e quando eles correram para os seus senhores compraram a história. Disseram: senhores, esse povo não pode dizer, porque você tem que dizer uma outra história, uma outra versão, porque eles não podem saber que eles ressuscitaram. O que estava acontecendo ali? Um bloqueio na mente daquelas pessoas, porque não adianta, irmãos. A pessoa, quando ela não quer acreditar, ela não acredita em ponto final. Não adianta você provar por A mais B, não adianta você esfregar a Bíblia na cara da pessoa. Paulo está recomendando aqui que nós viéssemos morrer com esse corpo, porque esse corpo vai ser julgado pelo Senhor, se você também não sabe. As obras desse corpo, aquilo que nós apresentamos, tanto em vida quanto após a morte, a Bíblia diz que segue-se também o juízo. Por exemplo, se a polícia chegar aqui, não tem nada que diga que eu não passei por aqui. Por quê? Porque a inteligência da polícia já consegue identificar, através das minhas impressões digitais que eu tive aqui, que eu toquei nesse microfone, que eu pus a mão nesse púlpito, e assim por diante. Então, a polícia, o homem já consegue fazer isso, mas imagina um Deus que conhece a minha e a tua impressão digital. Imagina o Senhor que criou as suas mãos, que criou os seus pés, que criou a sua mente, que sabe cada palavra que existe, antes mesmo de você falar, antes mesmo de você produzir som na sua boca. A Bíblia diz que Deus disse para Jeremias: antes que você estivesse sem forma, eu já o conhecia, e há frações te chamei por profeta. Então, irmãos, Paulo está dizendo para a gente morrer para essa carga, mas eu quero dizer para você que a graça de Deus, pela graça nós somos salvos, mas não somente isso, nós temos a nossa parcela de responsabilidade após isso. Não é simplesmente levantar as suas mãos, vir aqui na frente e você já se considerar uma pessoa salva. Após isso tem outras responsabilidades. A Bíblia diz também: se creres, esse crer já tem uma responsabilidade enorme ali, e for batizado, já tem uma outra cláusula do contrato. Então está na hora das pessoas serem apresentadas o Evangelho de forma completa. Então você entender, para você não sair daqui sabendo, dizendo que você foi enganado, que você chegou aqui de paraquedas e simplesmente vai sair daqui sem ouvir o Evangelho. Porque é possível nós abrirmos uma igreja, uma porta de um ponto de pregação, uma porta de uma igreja, a gente entrar dentro da igreja e ficar anos sem ouvir o verdadeiro Evangelho. É possível, hoje em dia é. O Evangelho, as boas novas de Cristo, a saber a quem Ele é, a quem Ele representou aqui na terra. Porque primeiro, Ele poderia ser qualquer outra pessoa. Se Ele falasse que Ele era quem Ele disse ser, o Filho de Deus, e não fosse, no mínimo Ele teria que ser ou louco ou mentiroso. Ou, terceira opção, Ele teria que ser verdadeiramente o Filho de Deus e teria que estar falando a verdade. Então, só que Jesus, para alguns, Ele era um bom homem. Um bom homem não pode ser um mentiroso, também não pode ser louco. Ele estava ali coberto de uma escritura. Esse livro aqui é perseguido até o dia de hoje. O homem que mais perseguiu a Bíblia Sagrada. Hoje a casa dele, eu não vou recordar aqui o nome dele, a casa dele virou a maior distribuição de Bíblias do mundo. Então esse livro aqui, ele não se apaga, o registro de histórico que está aqui. Jesus, ele ressuscitou, e ele está vivo, e a Bíblia diz que ele foi em direita de Deus Pai, e ele está ali, ele é o nosso mediador segundo Hebreus, o autor,
entre Deus e os homens, e a Bíblia diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Então Ele é o Senhor. A Bíblia diz que Ele é o caminho, o caminho, é o caminho, irmãos. Não tem outro não. Você pode correr do lado que você quiser, mas você, a hora, se você quiser pegar o GPS certo, que é a palavra, você vai parar no caminho. Eu costumo dizer uma coisa: nós pregadores somos placa, eu não sou o caminho. Mensageiro Exaurindo não é o caminho, mensageiro Nelson não é o caminho, missionário José não é o caminho. Ele é a placa. A placa é o quê? Faz apontar pro caminho. Hoje em dia tem todo tipo de placa, hoje em dia tem todo tipo de igreja, tem todo tipo de. Tem gente que aponta para a prosperidade, tem gente que aponta para a porta aberta, tem gente que aponta para vem aqui que a igreja é mais forte, vem aqui que é isso e aquilo, faz aquela propaganda grande, mas na verdade é uma só, e nós somos somente placas. Tem placa apontada, mas eu ainda sou um daqueles pregadores que prega e aponta para o caminho. Qual é o caminho que eu chamo? O caminho é Jesus. Jesus é o caminho. Ele não só o caminho, Ele é a verdade. Não tem nada pior do que você seguir um caminho falso, um caminho perigoso, um caminho que não tem saída, mas Ele disse: eu sou o caminho, o verdadeiro caminho, a verdade, e se você passar por Ele, entrar por mim, você encontrará a vida. Amém? Mas Paulo está fazendo uma recomendação que nós somos salvos. Eu queria que vocês entendessem isso, que nós somos salvos exclusivamente pela bondade, generosidade, a graça de Deus. Nós não merecíamos ser salvos. Foi Ele que nos escolheu a nós, não foi nós que escolhemos a Ele. Então, para você entender, vamos imaginar uma cena aqui, basicamente assim: você chegou uma pessoa, um bandido, me ouve, cara. Um bandido entrou na sua casa, matou alguém, um ente querido seu. Nisso que ele matou um ente querido seu, você vai fazer o quê? Você vai procurar a polícia, os seus direitos, você vai procurar o advogado, você vai procurar. O que você vai querer fazer? Você vai procurar as autoridades competentes. Aí vamos imaginar que você fosse para um julgamento. Nesse julgamento você está sentado, do outro lado está o réu, do outro lado está o promotor de justiça, do outro lado o advogado de defesa, do outro lado está o juiz. Aí o juiz, de repente, ele olha e fala assim: ó, até poderia julgar, porque existem provas, existem situações aí inquestionáveis, mas o negócio é o seguinte: eu sou um juiz bonzinho, olha, eu acordei no bom dia. O negócio é o seguinte: como eu sou um juiz bom, eu vou libertar o tal do bandido. Então aí você, qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Para pensar um pouquinho. Talvez você ficaria indignado, chegaria, gritaria para o canto, jogaria na internet, faria alguma coisa, falaria assim: fui injustiçado. Eu quero dizer para você que não existe uma harmonia entre essa palavra chamada justiça e bondade, não tem como. Ou você é justo ou você é bom, porque se você é justo, o bandido tem que cumprir a pena dele, porque ele errou. Mas se você for bom, o bandido tem que ser perdoado. Porque afinal de contas todo mundo erra. É o que o pessoal fala por aí. Esse juiz nessa parábola que eu acabei de contar é Deus. Então, Deus, a Bíblia diz que Ele é bom, mas Ele também é justo. A Bíblia diz: Deus é amor, mas também Ele é justiça. Você conhece, está vendo? Então, parte do Evangelho é fragmentado para que você possa entender uma coisa: Ele é justo e bom ao mesmo tempo. Mas como que Ele pode cumprir a justiça e a bondade, ser bom ao mesmo tempo no chão? O único jeito foi fazer do jeito que Ele fez. Como que foi? Quem é o bandido nessa história? É eu e é você. A Bíblia diz, Romanos 3, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, nós já nascemos predestinados a ir para o inferno. Você entender? Nós já nascemos com a condição já em pecado, na nossa natureza de Adão mora na gente. Então não tem para onde correr. Mas nós somos o bandido. Quando Jesus perdoa nosso escrito de dívida, o diabo chegou e falou assim: você vai até o céu e vai se questionar. Eu pequei e nunca mais apareci na tua presença. Como que esse fulano chegou agora, vai ser perdoado, justificado? O Senhor está dizendo que ele vai morar no céu. Se Deus é justo, Ele não pode pegar um bandido, salvar e levar para o céu, porque lá não entra pecado. A justiça tem que ser cumprida aqui na terra. Ele tem que morrer, tem que ir para o inferno, porque a justiça de Deus tem que ser. Mas se Ele é bom, Ele tem que perdoar e levar. E agora, irmão Michel, como é que fica? A Bíblia diz que Jesus
à direita do Pai. Eu imagino a voz do Senhor lá em Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías profetizou sem saber. Quando ele profetizou, ele estava falando aquilo que Jesus ia falar: eis-me aqui, meu Deus, eles via minha vida. A destra do Pai levantou aquele que não precisava vir. Tinha a coroa de rei, ele deixou, ele despojou. Tinha cetro real, ele deixou. Tinha a majestade eterna, ele deixou de lado para se fazer homem e falar: eu vou morrer do lado desse bandido, eu vou morrer na cruz para justificar, eu vou justificar, e esse pecado eu vou pagar essa conta, mas vai vir tudo sobre mim. Então, é isso. Ele resolveu ir na prisão eterna por tua causa. Então é por isso que essa palavra justificação está na Bíblia. Porque justificação é quando Jesus está fazendo justamente isso. Ele justificou a sua vida. Ele perdoou os seus pecados. Você tinha uma escrita, todos os dias você peca, você faz coisas erradas, mas Ele todos os dias, pelo sangue do Cordeiro, Ele rasga a sua vida. Pela graça você não merecia estar vivo nem respirando, mas pela graça Ele resolveu te salvar. Já era motivo, aleluia, para você levantar a mão nessa noite. Eu não estou falando que você vai ganhar uma casa, não estou falando que você vai ganhar na Mega Sena, eu estou falando que você vai morar no céu, aleluia. Você foi justificado pelo Senhor. Ele vai fazer você morar no céu. E eu vou fazer uma coisa: você pode até não ter terreno aqui na terra, mas você tem uma mansão no céu. Está lá no seu nome. Você tem uma coroa. Tem alguém que fala: eu tenho uma coroa lá no céu e Jesus preparou para mim. Mais ou menos assim, só que mais afinado. Irmãos, e você vai morar de graça. Amém. Vai morar de graça lá. E você só vai ter vizinho abençoado ali, porque vai ser esse irmão que está do seu lado aí. O céu, o inferno vai ser muito chato. O inferno vai ser pessoas que não temem a Deus, que blasfemam, pessoas que roubaram, pessoas da política, pessoas do meio social, pessoas de todas as instâncias, pessoas de toda a atmosfera política, social, de todas as classes, pessoas que pisaram pessoas, assassinos. Esses são os seus vizinhos lá na eternidade, que vai ser lá no inferno. Agora lá no céu não. Lá no céu vai estar o justo. É por isso que nós somos chamados de justos, porque nós somos santificados, justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos justificados, meu irmão. O sangue de Jesus. E a Bíblia diz que Ele nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que Isaías lançou a palavra e disse que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui na terra pode não ter paz, mas lá no céu a Bíblia diz que você vai encontrar-se com o príncipe da paz. Aleluia. Só de falar o nome de Jesus. Glória, 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 glória ao seu nome. Aleluia. Então a presença dele aqui. Como é isso? Glória a Deus. Mas Paulo vai falar, eu não sei, Colossenses, vamos perceber, Colossenses 3. Glória a Deus, deixa eu registrar. Colossenses capítulo 3. Colossenses, vai lá para Colossenses. Aleluia. Capítulo 3. Se não for, irmão, está tudo ao vivo, que eu estou lembrando as coisas. Colossenses. Aleluia, Jesus. Então, no nome, Senhor. Capítulo 3. Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome, Jesus. Está escrito assim, versículo 5, 3, 5. Mortificar. Colossenses 3, 5. Pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência,
nas quais também outro tempo andastes quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, das maledicências, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, e nem incircuncisão, bárbaro, circo, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Vamos lá voltar para o 5. Mortificai, pois, os vossos membros. O que Paulo está dizendo aqui também sobre a mortificação. Agora também sobre, você voltar lá para Romanos 6, mais uma vez, para Romanos 6. Agora vai lá para o versículo 15. Romanos 6. Pois que pecaremos, porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós, versículo 16, 6:16, vós que a quem vos apresentardes, a Bíblia está dizendo escravos, talvez na sua Bíblia. Que Bíblia que está escrito escravo aí? Há um sinal aí com a mão. Tem alguém que está escrito escravo? Está escrito servos aí? Servos. Para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da desobediência para a injustiça. Irmãos, então você não é livre de coisa nenhuma. Ou você é escravo de uma coisa, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Você só tem dois caminhos. Então tem muita gente que fala assim, irmão, não quero esse negócio de ser crente, porque crente não pode fazer nada. Você já é um escravo, você não sabe. Você é escravo do seu vício, você é escravo do seu temperamento, você é escravo da matéria, do materialismo. Eu conheço gente que não deixa encostar no carro assim, ó, o capô do carro. Qual que é a maior idolatria da terra? Alguém sabe? Do Brasil. Alguém sabe? A maior idolatria que tem no Brasil chama-se futebol. Tem gente que não deixa uma planta, olha os corintianos, né? Uma planta entrar dentro de casa, eu já vi. Tudo aquilo, a Bíblia diz, onde colocar o seu coração, ali também estará o seu. Então tudo aquilo que eu me aplico, eu me transformo aquilo num ídolo para mim. Então, se você acha que idolatria é uma imagem, você está muito por fora. Idolatria é um sentimento que eu coloco em qualquer coisa, eu coloco na terra. Tem gente que tem idolatria a mestre espiritual, tem gente que tem idolatria a filho, tem gente que tem idolatria a pai, tem gente que tem idolatria a esposa e vice-versa. Tem gente que tem idolatria em todo tipo de objeto. Então, Paulo está recomendando que todo mundo morra para esse mundo. Morrer para esse mundo é você viver uma nova vida, porque senão você vai se tornar escravo. Sabe que é uma coisa interessante? Eu não tenho nenhum irmão fardado, mas eu vou pegar o exemplo da roupa do mensageiro Isaú e do mensageiro Nelson, que é os únicos que eu estou vendo com a eclésia. Você sabia que essa roupa de ministro que nós temos aqui não foi roupa de padre, coisa nenhuma? Não foi originalmente, foi roupa dos cristãos. No século XV eles usavam essa gola que é chamada gola clerical. Falei certo? Errei um pouquinho, mas falei. Gola clerical, pronto. Essa gola significa aquele. Quem já viu o grilhão que tinha um escravo, aquela bola de ferro grande, e ele tinha como se fosse aquela poleira aqui. Aquilo ali representava que ele era um escravo. E aqueles escravos antigos eles arrastavam aqueles grilhões no pé e às vezes até no pescoço. O rapaz que confeccionou essa roupa queria dizer mais ou menos isso: eu sou escravo de Cristo. E é por isso essa roupa significa isso. Que você está falando assim, eu venci o mundo. E agora eu sou decidido. E o escravo tem vida própria, sim ou não? O escravo faz o que quer? Não. O escravo tem direito de falar, não vou na igreja. O escravo tem direito de falar assim, eu não vou orar agora porque eu não quero falar com o meu Senhor. Lá no seu chefe, o que você faz se você comparecer na sala e você não comparecer? O que acontece? Você é servo. Eu sou servo, nós somos servos. Quando Deus quiser falar com você, irmãos, eu não sei o que tem que aparecer. Tem gente que ainda tem dificuldade até de ouvir a voz do seu Senhor. Tem gente que quando Deus fala, a pessoa tem a condição. Eu estou falando de profecia verdadeira, viu, irmão?
A pessoa tem a condição de falar, eu não acredito nessa palavra. Irmão, se é Deus quem está falando, você não tem nenhum direito de querer ficar falando. Você tem que simplesmente lembrar que a voz do Todo-Poderoso está ecoando na terra para abrir os teus olhos. Escravo não come a hora que quer, não deita a hora que quer, não faz o que quer, não vai para onde quer, mas a gente gosta de fazer. A gente gosta de teimar, a gente fala, não, é aqui que eu vou ficar. Aí o Senhor faz um reboliço acontecer para a gente aprender e lembrar que simplesmente a gente é apenas servos. Servos. Porque senão, se você fizer a vontade da sua carne, você já está destinado a dizer para o mundo e para o mundo espiritual que você simplesmente é um escravo da morte e da injustiça. Então Paulo está dizendo, não tem como você ser ou escravo da graça de Deus, ou você vai ser escravo da justiça ou da injustiça. Você escolhe o teu caminho. Ou tu obedece ao Senhor, as demandas da palavra dele, os desígnios, as repreensões, você tem que obedecer a Bíblia de forma completa. Ou, se você quiser viver da sua vida do jeito que você quiser, você viva também. Mas só que você não vai ser escravo de Cristo. Porque simplesmente aquele que faz a sua vontade própria, a Bíblia diz que você está obedecendo às concupiscências, os desejos da sua própria carne. E Paulo está desafiando a você fazer o quê? Mortificar. E é fácil. Paulo está dizendo, esmurrei a minha carne, para que ela submetesse a autoridade de Cristo em minha vida. Ele fala, esmurrei o meu corpo para ele me obedecer. Irmão, tem hora que se a gente, irmãos, tem culto, se domingo, se a gente não ir, no outro culto, a gente não vai não. E se a gente ficar acostumado a não ir nos cultos, no terceiro, passa o tempo, e a gente, os irmãos falam, irmão, aparece lá, venha lá, faz tempo que está sumido. Não estou desviado não. E quando é que a pessoa vai estar, criatura? Nunca está, chegou, grita aí fora. Ei, quem quer ir para o inferno aí? Vê se alguém vai levantar a mão. Se eu perguntar aqui a mesma resposta. Todo mundo é bonzinho. Todo mundo vai para o céu. No velório todo mundo fica mentindo. Fulano matou 10, estuprou, fez tudo isso, mas era uma boa pessoa. Deus vai olhar e vai dar um jeitinho lá. Não vai ser assim não, meu querido. Não vai ser dessa maneira que você está pensando. Você pode até gostar, mas não confunda os seus gostos. E não confunda o amor de Deus com carinho, de mãe e de pai. Amor é amor, carinho é carinho. Deus é Deus, a justiça de Deus prevalece sobre todo pecador. E nós vamos pagar, porque o salário do pecado ainda continua sendo a morte. Aleluia. A alma que pecar, essa morrerá. É o destino, irmão. É a passagem que tu comprou, Jonas. Ninguém mandou tu me matar. Foi que você quis. Ele falou, se ele fosse um escravo do Senhor, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Farei, mesmo que eu não vá com a cara de Nínive. Mas ele pegou e falou assim, eu faço do jeito que eu quero e vou para onde eu quero. Vai, então vai. Então vai. Olha para o irmão e fala assim, vai nessa. Vai nessa. Vai. Escravo não tem vida própria. Escravo, ele não é dono de si mesmo. Olha, irmãos, eu critiquei muito ao longo do tempo. Só que o tempo vai passando, a maturidade vai chegando. E eu estava conversando uma coisa com a Sheila ontem. E ela, assim, falou e lembrou ao mesmo tempo. Falou que tem uma irmã lá em Guarulhos. E ela, toda vez que vai fazer visita, ela pede confirmação a Deus. Eu critiquei muito isso a vida toda. Eu falo, se a pessoa está precisando, por que eu não vou? Mas alto lá, né? Aí eu fui entender, passando o tempo, que as pessoas começaram a ir de visita. E eu descobri que nem toda visita compensava aí. Porque tem prova que a pessoa passa, mas tem prova que a pessoa pega com a mão. Tem gente que apaga incêndio que a pessoa mesmo fez. Tem um amigo meu, homem de Deus, que ele disse assim, que a mulher ficava no pé dele, você tem que ir na minha casa, você tem que ir na minha casa, você tem que ir na minha casa. Meu marido é perturbado, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo. E falava tanto que ela transformou a imagem para aquele homem de Deus, que é um pastor de igreja, um monstro. E ele imaginou que quando ele chegasse lá, ele ia encontrar um Ivan Holyfield, um homem forte, um MMA, porque ele aparentava para ela que ela batia nele, que ele fazia isso. Ele falou, eu vou, mas eu não vou sozinho nessa vida. Eu vou com alguém. Chamou uns 10 obreiros para ir com ele. Chegou lá,
desse tamanhozinho assim, do marido dela, desse tamanhozinho assim, humilde, simples. Começou a cumprimentar ele: "Ô, Pai do Senhor, você que é o pastor, minha esposa fala tanto de você." Tratou tão bem, olhou, e ficou procurando aquele homem que a mulher falou tanto, e olhou para o lado, olhou para o outro e falou: não é possível, o endereço está errado aqui. A mulher falou a vida toda, eu adiava para não vir, ensaiava para não chegar. Aí, podia piorar, irmão Michel? Piorou. Aí vamos começar a oração. Na primeira oração, quem caiu endemoniado foi a mulher. Tem muita gente que é boa para falar e observar. E geralmente quem faz isso não tem uma autocrítica sobre si mesmo. Verdade, Deus tem misericórdia. Então tem gente que é muito bom para falar do quintal do vizinho. Tem muita gente que é bom para olhar a aparência dos outros, mas você não sabe o que a pessoa passou para estar aqui no dia de hoje. Verdade. Então a irmã chegava e falava assim para nós, falava assim: eu vou orar para ver se Jesus quer que eu vá lá. Hoje eu entendo ela, porque tem muita gente que simplesmente resolveu trazer, descumprir a palavra de Deus, está passando prova, está passando luta, está passando sofrimento, mas foi ela mesmo que plantou, foi ele mesmo que plantou. Então o que eu quero dizer para você é que tem coisas que a gente sofre porque a gente quer. Tem coisas que era melhor a gente ter ido pelo caminho mais fácil, mas a gente resolveu dar uma volta ao mundo. Não foi isso com o povo do deserto? Não sei nem porque eu estou entrando nessa história. E de repente eles eram para fazer uma viagem de 40 dias, eles começaram a girar, e começa você a pensar talvez o motivo, as razões e as circunstâncias, porque talvez a sua vida não ande. Você olha, você passa, você tenta encontrar o endereço da igreja Águas de Março para chegar aqui no Jardim São Pedro, aí você olha e começa a rodar no Jardim, no José Bonifácio aqui inteiro, você começa a rodar em Guaianazes todo, você começa a ver o mesmo ponto de ônibus, você começa a ver a mesma árvore, daqui a pouco você passa de novo, daqui a pouco você vê o mesmo ponto de ônibus, a mesma árvore, daqui a pouco você roda de novo e vai fazendo isso 40 anos. E o povo está andando, rodando, Deus está deixando. Deus está dizendo: enquanto vocês não aprenderem a ser servos, eu não revelo o caminho. Eita Jesus, aleluia. Tem muita gente que está batendo cabeça, tem muita gente que está chorando à toa. Era para chorar mesmo, mas resolveu chorar muito. Tem muita gente que era para estar bem longe, tem muita gente que já era para estar aqui em cima pregando, tem muita gente que era para estar aqui em cima louvando a Deus como obreiro, mas deslizou, caiu, não sabe nem de onde veio o tombo, está apanhando. Às vezes são coisas espirituais que a pessoa está lidando com naturalidade, e tem coisas naturais que a pessoa está colocando no espiritual. Eu já contei esse testemunho, acho que aqui. Uma irmã lá na Praia Grande, quando ela era dirigente lá, começou a ter. O irmão chegou para mim e falou assim: irmão Michel, você tem que ir lá orar na casa de uma irmã. Eu cheguei e falei assim: como assim, irmão? Essa pessoa está tendo um ataque epilético, o demônio pega ela de noite, num certo horário, não deixa dormir, não deixa a mãe dormir, não deixa ninguém da família dormir. E amém. Vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu particularmente olhei, observei, e um dos dons que Deus me deu, pela misericórdia do Altíssimo e Soberano, é um dom que eu busquei muito quando eu era mais novo, mas eu não imaginei que Jesus ia me dar, que foi o discernimento dos Espíritos. Bateu o olho e veio. E às vezes tem coisas que você não precisa nem muito disso, mas só de você olhar e ligar o tic tac você já sabe. Mas nessa ocasião eu fui lá e percebi, não era uma atual. E eu comecei a me perguntar, comecei a fazer perguntas para a mãe. Para resumir a história, a mãe queria que fosse macumba que fizesse. Não porque eu faço, eu fui numa igreja fulano de tal, e o pastor disse que era macumba, que ela disse que era isso. Irmãos, eu não estou dizendo que não exista isso, tá? Eu estou dizendo, estou fazendo uma triagem aqui. E falou. Eu falei: irmão, mas a irmã já levou ela para fazer um exame mais detalhado? Não, porque a fila do SUS, você sabe como é que é, você conhece o Sistema Único de Saúde, como é falha do nosso Brasil, mas a irmã já levou? Não levei. Então leve, irmão. Eu falei: leve, foi a revelação da vida dela. Quando eu olhei, ela meio que não gostou, ela falou assim: mas não dá conta, ninguém acha nada. Mas ele falou: você já pegou um exame particular, já fez assim, assado? Para resumir a história, o irmão do lado falou: irmão, não gostei da sua palavra, você tinha que ter orado, porque o demônio pega, e depois quem fica aqui na esquina sou eu, ela é minha vizinha, quem vai me chamar sou eu, mas irmão, não é demônio. E como ele falou: não é demônio, não é demônio, não é demônio, é demônio, é demônio, não é demônio, é demônio. Eu falei: irmão, então faz o seguinte, fica você com seu demônio, eu não venho mais aqui. Ora lá do lado de casa, já que você está dizendo que é, eu estou dizendo que não é.
Irmão, para resumir a história, vai encurtar, de tanto que ficou insistindo nisso de não é, a menina morreu. E ficou num diagnóstico do quê? O que a menina tinha no final da sua? AVC. Estava dando uma crise nervosa, ela estava babando, os mesmos sintomas de uma possessão demoníaca. Isso era um problema clínico que dava para resolver antes. Não resolveu e acabou se tornando um caso muito sério, muito grave. E quase sobrou para as costas do irmão. O que você está querendo dizer com isso? Que o Senhor está querendo abrir seus olhos, porque às vezes não é, e você está dizendo que é, mas às vezes não, e às vezes é, e você também está dizendo que não é. O mundo espiritual também é real. O mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. Somente os servos de Cristo perceberão a apostasia que vai vir sobre os fins dos tempos nos últimos dias da terra. Somente os filhos dos servos do Senhor, os homens, irmãos, nós estamos se lidando com uma geração que um Jesus te ama, o folhetinho não funciona mais. As pessoas da massa jogam e ainda zombam. Você sabe que nós estamos hoje vivendo numa geração que eles estão mais, a geração mais, talvez todo ano fala isso, mas eu acho que essa está ganhando. Se tivesse uma igreja Laodiceia aqui, hoje, nos nossos tempos, ia nos ensinar como ser crente. Se existisse uma Laodiceia nos tempos de hoje. E Paulo está dizendo assim: mortifica a tua carne. Não deixa o adversário te vencer. Porque o teu maior inimigo não é nem o diabo, o teu maior inimigo é você mesmo. Se você não quiser que Deus faça nada com essa noite, Ele não vai fazer. Se você fechar o coração, porque o coração é a terra que o homem, ninguém anda. Coração, se você falar assim, ó, não vou abrir o coração, não adianta. Não é o pregador, não é nada que faça abrir o coração. Se tu fechares o teu coração aqui hoje, o Senhor não vai forçar a barra, o Senhor não vai arrombar a porta. O Senhor, Ele fala, e quando Ele fala, Ele espera. Ele vai fazer a parte dele, mas Ele espera que no mínimo nós façamos a nossa. Aleluia! Como é que você quer vencer na vida financeira? Aqui. Como é que você quer vencer na vida espiritual? Aqui. Planta, jejum e oração, que você vai ser um homem forte na presença de Deus, uma mulher que o diabo não derruba. Uma mãe cheia do Espírito Santo vira um radar na terra. O seu filho não passa você para trás. Um pai cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, um filho cheio do Espírito Santo, um pregador cheio do Espírito Santo. Ele é diferente, algo diferente acompanha ele. Não deixa Satanás que está diante da tua coroa te roubar e te minar a tua fé que está em Cristo Jesus. Paulo disse: não é a largura, a profundidade, a medida nenhuma, a unidade de medida nenhuma na terra vai me separar do amor de Deus. Glória a Deus. Só que Deus, para cumprir a justiça, Ele cumpre. Ele vai fazer a justiça dele, porque a justiça dele se encaixa nas suas obras. E um dia, olha, parece que não acontece nada, né, irmãos? Davi foi querer reconstruir o templo, o Senhor disse não. O profeta Natan, vai lá e diga a Davi que não. Ele disse não porque as mãos deles estão igual a minha, Senhor. Pois você está olhando do jeito que você e qualquer ser humano olha, mas eu estou olhando aquilo que tem na mão dele, que um dia ele vai prestar conta a mim. As mãos dele estão sujas de sangue. Quando você se apresentar diante do Criador naquele dia do juízo, o Senhor vai mandar você estender as mãos, e ali serão reveladas obras, segundo Paulo. E você vai passar pelo galardão, a prova de fogo, né? Obras da prata, obras da palha, obras de ouro, compensações e galardões que o Senhor vai dispensar sobre aqueles que designaram sobre a terra. Mas a Bíblia diz o Senhor assim: olha, esforça-te, porfiai por entrar pela porta estreita. Sabe o que é porfiar? Briga. O reino de Deus é tomado à força, não será fácil. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque é apertado e largo é o caminho. O caminho está dizendo assim, ó, apertado, largo e espaçoso é o caminho. Está dizendo de um caminho fácil. O que você entende com um caminho fácil? É só quem está lá fora que não está ouvindo Irmão, você tem que entender uma coisa. Tem coisa na Bíblia que é assim, mais ou menos assim. Tem coisa na Bíblia que é para nós, tem coisa na Bíblia que não é para nós, tem coisa na Bíblia que não é para nós, mas serve para nós. Não entendi, irmãos? Tem coisa na Bíblia que é para a igreja, tem coisa na Bíblia que é para Israel, tem coisa na Bíblia que é para Israel, mas serve para a igreja, para nós. Por exemplo, o pecado de Israel, coisas que
Quando você aprontava com seu pai, com sua mãe, às vezes não era necessariamente com você, mas quem aqui já aprendeu com o erro dos outros? Levanta a mão. Meu irmão, eu já falei isso, acho que já falei esse testemunho aqui, já cansei de dizer por aí. Nós combinava para não aparecer na igreja, eu era o irmão mais novo. Como é que era a nossa combinação? Eu era o irmão mais novo, meu pai às vezes ficava com dó de levar muita criança, e eu dar trabalho. Então meu irmão falava assim: dorme, a gente está dormindo para me cuidar de você. O Rafael falava assim: ele vai cuidar de você, ele vai ficar com dó e vai fazer o cuidar de você também. Aí eu ficava assim, fingindo que estava dormindo assim, irmãos, ó. Aí ele falou assim: se você fizer isso, nós vamos fazer massa de bolo. A nossa diversão era ficar assistindo desenho no bolo, e tinha uns desenhos que acho que era o próprio diabo que preparava, que era 6 horas da noite, no domingo. Eu lembro. Pegou essa época. E ele fala: vou fazer massa de bolo. E era um bolo cru, irmãos, olha que miséria. Comer bolo cru, nem é passar, nem servia passar, mas era só para comer o bolo, para comer aquela coisa de criança. E eu ficava assim, ó, esperando meu pai tomar banho, minha mãe tomar banho. Daí passava o tempo, ia para lá e para cá, meu pai olhava e viu assim. Eu até fingi um ronco. Aí um dia ele passou, a gente olhou e falou: quer saber de uma coisa? Vai dar para levar. Fica aí, Rafael. Olha para ele, o Rafael assim, olhando assim para ver se eu estava arrancando certo. E meus irmãos do lado. A gente ficou. Aí o Rafael foi fazer o diabo da massa do bolo, aquelas batedeiras antigas, sabe? Porque tinha aqueles dois, não sei o nome daquele negócio, os garfinhos. Aí um dia aquele fiozinho encostou dentro daquele negócio lá e virou um bolo só, e começou a sair mais. Quase pegou fogo na casa, irmãos. O salário do pecado é a morte, quase morreu no dia. E aí, ia contar para o pai, e o pai vai chegar, e vai contar para o pai, contar para a mãe. Irmão, o que você quer dizer com isso? Chegou, o Rafael levou aquela famosa surra, a correção, e eu não lembro os detalhes certinho, eu fingi que voltei a dormir, porque, né, o mais novo não sobra nada para ele. Eu cheguei, passei, nisso que eu estou, no outro dia eu fiquei sabendo que ele tinha apanhado, eu não levei nenhuma surra, porque eu era mais novo. Mas o que você quer dizer com isso, Michel? Onde você quer chegar? Não quero chegar, eu cheguei. Eu não precisei apanhar para mim saber que nunca mais, irmão, eu não tenho bateria na minha cara até hoje por causa disso. Eu tenho um trauma. Meu pai, ele tinha um ardil psicológico. Eu falei para ele, o meu irmão Rafael, ele ficava querendo ir para o SESC quando era pequeno. Eu quero ir para o SESC, eu quero ir para o SESC, eu quero ir para o SESC. Aí meu pai pegou um pedaço de borracha e escreveu o SESC. Ficou por muitos anos lá, pendurado na parede do SESC. Até hoje, irmão, eu passo longe. E ele nunca usou aquilo na gente, mas a gente tinha medo de um dia descer e pegar o SESC. Qualquer coisinha que a gente fazia na casa, ele pega o SESC lá. Hoje a Juriti vai cantar. Aí pegava. Meu pai tinha um adágio: quem come do meu pirão, prova também do meu cinturão. É a frase dele. Então a gente já sabia. Então tem muita sua que eu não levei, mas eu aprendi que não se deve fazer. Por exemplo, a idolatria. Deus gosta de idolatria na Bíblia? Deus gosta de rebelião na Bíblia? Para que eu vou fazer? Para que eu vou mexer no Todo-Poderoso que está lá em cima, na santidade dele? Para que eu vou provocar a ira do Senhor? Eu vou pagar para ver? Eu vou. Então, irmãos, a Bíblia diz que no meio do deserto o Senhor rasgou uma fissura no chão, assim, ó, que 2 pessoas que se levantou contra Moisés, um grupo de 250, o Senhor jogou todo mundo vivo no inferno. Foi isso que o Senhor fez. Poderoso, né? O Senhor mexeu na composição de Nadab e Abiú. Eles foram fazer o fogo para agir no holocausto. E vamos imaginar que você está fazendo café, você colocou um pouquinho mais e adoçou demais, ou salgou demais a comida. Eles mexeram numa besteira de uma composição e alterou o teor do fogo, a colorização do fogo, a cor do fogo, ele alterou. Sabe o que aconteceu? O Senhor matou. Sabe o que aconteceu com a casa de Eli? Ofni e Finéias eram sacerdotes rebeldes, sacerdotes mentirosos que dormiam com as mulheres da terra. Sabe o que aconteceu? Eles enganavam, eles mentiam, eles roubavam uma parte que não lhe cabia. 2 sacerdotes, sabe o que o Senhor fez? Matou. Sabe o que Deus fez com Onã e Selá, que são os filhos de Judá? A Bíblia diz que eles fizeram aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Sabe o que o Senhor fez? Matou. Deus mata, irmão. Você não sabia não? Deus mata. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que não ri do pecado. Ele não dá risada.
Ele fala e a palavra diz, a Bíblia diz que os montes da terra estremecem. A Bíblia diz que ele pendurou os montes da terra em balanças penduradas no seu dedo. A Bíblia diz que ele conhece o peso do vento. A Bíblia diz que ele falou a morada da luz, ele sabe o esconderijo da morada da luz, lá em Jó, está dizendo tudo isso. A Bíblia diz, nós não sabemos não peso, quem sabia que tinha o vento tinha peso, mas lá o Senhor disse assim: olha, eu conheço Jó, o peso do vento, aleluia. Eu conheço, o globo da terra está parado na palma da minha mão. Eu peguei uma concha, aleluia, as águas da terra, e elas me servem, aleluia. E as nuvens são estrados dos meus pés. Aleluia. Tem certeza que quer discutir com o teu Senhor? Meu Deus, aleluia. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Amém. Deus Todo-Poderoso, ele está nessa casa. Glória, 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 glória. Levante a mão para o céu, aleluia. Levante a mão para o céu neste momento. Levante a mão para o céu e comece a adorar a Deus. Glorificar pela glória dele, pela majestade dele, por um minuto. Esquece quem está pregando. Parece só o Senhor é Deus, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Senhor, eu ajoelho aqui diante de ti, Senhor, para glorificar o teu nome. Tu és aquele que tu diz que é. Tu és o Senhor da terra. A Bíblia diz que tu és o Senhor dos senhores. Aleluia. A Glória a Deus. Bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome. Santo é o seu nome, aleluia. Oh, exaltado em nome de Jesus. Como eu sinto a presença de Deus aqui, meus irmãos. Oh, irmão, fica feliz você que vem aqui nessa casa. Se você vem nessa casa porque Jesus vem te animar, Jesus vem te restaurar, Jesus vem mostrar que Ele é Deus para quebrar o teu vaso e fazer um vaso novo. Não me chame de não sabe como eu cheguei aqui, mas eu não sei de uma certeza, é o jeito que você vai sair daqui. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória, glória a Deus. Há uma presença de Deus entrando aqui. É o Senhor dos senhores, aquele que morreu no terceiro dia ressuscitou, aquele que está vivo para o século dos séculos. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Santo e fiel é o teu trono. Oh, Jesus, mais ou menos. Mais o Senhor, mais o Senhor. Começa a adorar, começa a clamar. Aleluia, 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 Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória, glória. Aleluia. Segura a mão do irmão que está do seu lado aí. Vamos orar agora. Faz aí um círculo de oração. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Vamos fazer aquilo que a gente fazia no passado que dava certo. Aquilo que no passado a gente fazia e dava certo. Aleluia. Vem cá, Cristo Jesus. Fica aqui, ó. Fecha comigo esse elo aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Aquela oração que traz a presença de Deus. Aquela oração que traz a graça de Deus. Aquela oração que traz o poder de Deus. A diferença entre um paralítico que não anda e um paralítico que está andando é a fé que ele tem para sair de uma cadeira. E você tem que ficar prostrado porque você, em nome de Jesus, levanta e anda em nome do Senhor também. Oh, glória, 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 glória ao teu nome. Começa a orar forte e agora. Começa a tua fé, a tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia.
bom, Senhor. Como é bom saber que o Senhor anda no meio da raia dos santos. Levante a mão e aplaude a Jesus bem forte. Quantos podem orar por mim, irmãos? Amém? Minha vida. Provar que vocês estão falando a verdade, vocês vão orar agora. Eu já estou passando o microfone aqui de direito. Essa Jerusalém não vem aqui em nome de Jesus pedir para fazer isso. Você já ora e já está entregue a oportunidade, amém? Amém, glória a Deus. Glória. Senhor, daqui o que é ungido, meu Deus, pedimos para que o Senhor o abençoe mais. Maravilha! E que o teu Espírito, meu Deus, meu Deus, abençoe e guarde a sua vida, a sua família, que possa abençoar Ora pela parte da diaconisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao Senhor Deus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu sou da igreja da Paz Senhor, amém? Amém. Estou fardada porque eu tenho para sair em casa, tá bom? Amém. Mas vamos aqui orar e consagrar a farda da arquidiaconisa Leia, né? Louvado seja Deus, né? Ela está mais capacitada ainda, né? Da parte do Senhor, para estar aí na missão, na obra aí com a gente, tá bom? Levante as mãos para cá, né? Graças a Deus. Senhor Deus, Senhor. Maravilha, Senhor, em nome de Jesus. Aí essa farda que até então vamos conosco, mas a partir de hoje nós consagramos ela pelo outro exclusiva para cultuar a Deus, para ser obreira da casa do Senhor e da minha família, a orar, consagrar, a pedir, completar, a Deus, orar a Deus.
Aleluia. Maravilhoso é o Senhor, aleluia, Jesus. Amém. Pronto, meu Deus. Amém. Vamos embora então. Então, domingo é a nossa reunião na Matriz. E à noite, junto aqui, com o nosso irmão Diácono Marinaldo. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje